Nosso planeta tem 4,54 bilhões de anos, mas ainda esconde muitos mistérios de nós. Alguns deles são tão misteriosos que desafiam nossa compreensão da realidade, outros são tão antigos que foram esquecidos pela história. De fenômenos inexplicáveis a segredos antigos, junte-se a nós enquanto mostramos os mistérios mais fascinantes e não resolvidos. Mary Celeste. Em 4 de dezembro de 1872, a descoberta misteriosa de um navio mercante americano abandonado, o Mary Celeste, criou um enigma marítimo duradouro que ainda confunde especialistas hoje. Em novembro de 1872, o Mary Celeste partiu da cidade de Nova York com destino a Gênova, Itália, transportando 1.700 barris de álcool industrial, com 10 membros da tripulação a bordo, além da esposa do capitão e uma filha de 2 anos. Um mês depois, no meio do Atlântico, o navio mercante canadense da Gratia avistou o Mary Celeste à deriva e desocupado nas Ilhas Azores. Ao abordar a embarcação, encontraram o navio em perfeitas condições de navegação e sem danos, com provisões e combustível em abundância. No entanto, a tripulação estava totalmente ausente. As pertences da tripulação e os pertences da família do capitão estavam intactos, sem sinal de luta. Um bote salva-vidas estava curiosamente desaparecido, e a última entrada no diário de bordo datava de 10 dias antes, quando o Mary Celeste estava passando pelas Azores. Depois disso, apenas silêncio. As autoridades marítimas realizaram uma audiência de salvatagem em Gibraltar para investigar o estranho abandono. Nenhuma evidência de jogo sujo, violência ou pirataria foi descoberta. A especulação variou de histórias de explosões de vapores de álcool a ataques de monstros marinhos, mas nenhuma teoria explicou completamente o mistério. Nos anos seguintes, fato e ficção se entrelaçaram em torno do que aconteceu com o Mary Celeste. Conan Doyle escreveu um relato ficcional sugerindo um motim, enquanto um filme de 1935 inventou uma história sensacional de pirataria e assassinato no mar. Autores posteriores enfeitaram a história com fantasmas e serpentes marinhas. Historiadores modernos tentaram separar a verdade da lenda, concentrando-se em fatos e propondo teorias como inundações acidentais que levaram os passageiros a abandonar o navio apressadamente. Alguns apontam para o momento sugestivo da última entrada no diário de bordo perto das Azores. Embora explicações mundanas sejam plausíveis, a prova definitiva permanece elusiva. A imagem fantasmagórica de um navio encontrado à deriva, desprovido de almas que uma vez caminharam em seus conveses, solidificou o lugar do Mary Celeste entre as lendas marítimas. Sua história se tornou uma lenda antes que os fatos pudessem ancorar a ficção. Sudário de Turim. É um lençol de linho com séculos de idade que exibe a misteriosa imagem de um homem crucificado. O debate sobre se ele é verdadeiramente o sudário de sepultamento de Jesus Cristo ou uma sofisticada falsificação medieval perdura há mais de 500 anos. O lençol de 4,2 metros de comprimento mostra a impressão de um homem de 1,70 metros com feridas consistentes com a crucificação, incluindo marcas proeminentes que correspondem às da paixão de Jesus, como ferimentos de punção nos pulsos e nos pés, e uma ferida de lança no lado. A imagem possui uma qualidade de negativo fotográfico, primeiro documentada em 1353. A história inicial do sudário é incerta, sendo adquirido pela Casa de Savoia em 1453 e posteriormente transferido para Turim, Itália, em 1578, onde permanece na Catedral de Turim até hoje. Alegações de sua autenticidade como verdadeiro lençol mortuário de Jesus desencadearam intensos estudos científicos. Em 1898, Secondo Pia fotografou o sudário, descobrindo o efeito da imagem negativa, o que apoiou a ideia de que a imagem foi impressa no momento da ressurreição de Jesus. Céticos argumentam que falsários medievais poderiam ter produzido resultados semelhantes usando uma técnica de relevo esfregado em pigmento. Na década de 1970, o projeto de pesquisa do sudário de Turim submeteu o sudário a vários testes, concluindo que a imagem não foi produzida por corantes, manchas ou pigmentos. Análises termográficas mostraram padrões consistentes com um corpo crucificado, mas a reprodução da imagem usando tecnologias medievais ainda é possível.
Em 1988, a análise de datação por carbono datou o sudário entre 1260 e 1390 d.C., levando a maioria dos especialistas a declará-lo uma falsificação criada nessa época. No entanto, alguns argumentam que erros no processo de amostragem ou datação distorceram os resultados. O debate continua entre evidências que sugerem origens medievais. Manuscrito Voynich. É um misterioso manuscrito ilustrado do século XV escrito em uma língua ou código desconhecido. Este documento críptico tem desconcertado especialistas e estudiosos por séculos, tornando-se um dos mistérios não resolvidos mais intrigantes da história. O manuscrito de 240 páginas, feito de pergaminho, contém ilustrações de plantas estranhas, gráficos cosmológicos e figuras que se assemelham a ervas medicinais ou misturas farmacêuticas. Está repleto de texto manuscrito em um elaborado script desconhecido que ninguém conseguiu decifrar. O texto flui suavemente como uma linguagem real, mas não apresenta padrões ou relações com línguas conhecidas. O manuscrito recebeu seu nome de Wilfrid Voynich, um negociante de livros polonês que o adquiriu em 1912 após encontrá-lo entre uma coleção de textos antigos. A datação por carbono do pergaminho coloca a origem do manuscrito entre 1404 e 1438. Além da idade confirmada e do material de pele de bezerro, pouco mais se sabe sobre sua origem. Existe uma carta não verificada que sugere que o manuscrito fazia parte das posses do Sacro Imperador Romano Germânico Rodolfo II, em Praga. Algumas pessoas acreditam que o manuscrito foi escrito como uma sofisticada farsa, enquanto outros pensam que contém sabedoria esotérica guardada por códigos para proteger seu conhecimento. A teoria mais comum sugere que era um guia de referência de ervas medicinais, mas isso não explica por que as plantas representadas não correspondem a nenhuma botânica catalogada. Especialistas, desde criptógrafos profissionais até decifradores amadores de códigos, tentaram decodificar o manuscrito Voynich, mas o código provou ser intratável, com padrões muito complexos para humanos ou até mesmo sistemas de inteligência artificial decifrarem. William Friedman, um dos principais criptógrafos que quebrou a máquina de cifragem roxa do Japão, passou décadas estudando o manuscrito, mas fez pouco progresso. Em 2019, a Biblioteca de Livros Raros e Manuscritos da Universidade de Yale, que possui o manuscrito Voynich, o digitalizou para acesso público aberto. Isso permite esforços contínuos de colaboração para desvendar seus segredos. Embora historiadores convencionais duvidem que o manuscrito esconda revelações incríveis, ele continua sendo um quebra-cabeça fascinante para solucionadores de mistérios determinados. Talvez um dia este documento centenário finalmente revele sua sabedoria oculta. Stendek em 1947. Um avião Lancastrian desapareceu sobre os Andes enquanto fazia uma escala, transmitindo uma mensagem final enigmática, Stendek, que nunca foi decifrada. O desaparecimento da aeronave, juntamente com seus conteúdos intrigantes e ocupantes, criou um mistério duradouro. Em 2 de agosto de 1947, a aeronave chamada Sardusto partiu em um voo rotineiro de Buenos Aires, Argentina, para Santiago, Chile, operado pela British South American Airways, com 6 tripulantes e 5 passageiros a bordo. No entanto, nunca chegou ao seu destino. A última comunicação do Sardusto ocorreu quando estava se aproximando de Santiago, uma mensagem estranha transmitida em código Morse e Stendek. Nenhum contato adicional foi feito, e o avião desapareceu nas vastas montanhas geladas. A mensagem arrepiante gerou muitas especulações sobre seu significado, já que o Stendek não tinha uma interpretação óbvia, e até a pontuação era desconhecida. As especulações variaram de erro de codificação a algo mais intencional. O conteúdo do Sardusto sugeriu maior intriga do que um voo rotineiro. O passageiro Casas Atala era rumores de estar contrabandeando uma pedra preciosa escondida no forro de seu terno. De maior interesse era a bolsa diplomática carregada pelo mensageiro do rei, Paul Simpson, contendo documentos sensíveis da embaixada. O desaparecimento do avião nas geleiras dos Andes frustrou todos os esforços de busca na época, com os destroços sendo inacessíveis.
A curiosidade cresceu em torno do tesouro e dos segredos políticos pensados como enterrados com o Sardusto. Stendek tornou-se associado a esses mistérios, seja como um presságio sombrio ou uma pista. Somente em 1998 os restos do Sardusto foram finalmente descobertos no glaciar Tupungato, expondo evidências sombrias da queda da aeronave através de fotos de metal retorcido e um motor esmagado. No entanto, os conteúdos e o significado de Stendek permaneceram sem solução. Expedições renovadas arriscaram as montanhas traiçoeiras na esperança de resolver os enigmas persistentes, alguns buscando encontrar a bolsa diplomática ou a pedra preciosa perdida. Até 2002, testes de DNA identificaram restos humanos dos destroços, mas os cobiçados conteúdos do Sardusto permaneceram ocultos pelo gelo instável. Enquanto persistem teorias sobre fortunas contrabandeadas, o campo de destroços guarda seu carregamento confidencial 75 anos depois. As origens de Stendek ainda são obscuras, e a intenção do operador de rádio ao transmitir a mensagem incomum nos momentos finais do avião permanece como um dos mistérios mais duradouros da aviação. Os próprios segredos do Sardusto estão presos no gelo, com as brutalidades da montanha desencorajando todos que tentam a passagem. Colônia perdida de Roanoke. Representa um dos mistérios não resolvidos mais assombradores da história. Em 1587, uma colônia inglesa inteira na Carolina do Norte desapareceu sem deixar rastro, deixando apenas uma pista criptográfica esculpida em um poste. Em 1587, 115 colonos ingleses liderados por John White estabeleceram um posto avançado na ilha de Roanoke, ao largo da costa da Carolina do Norte. A expedição foi financiada por Sir Walter Raleigh, com o objetivo de criar a primeira colônia permanente da Inglaterra na América do Norte. Os colonos incluíam a filha grávida de White, Eleanor Dare, que em agosto de 1587 deu à luz uma filha chamada Virginia, a primeira criança inglesa nascida nas Américas. No entanto, manter Roanoke provou ser difícil devido aos recursos escassos. No final de 1587, White navegou de volta para a Inglaterra em busca de ajuda, deixando a colônia para trás. No entanto, devido à guerra com a Espanha, ele não pôde retornar por 3 longos anos. Quando finalmente chegou a Roanoke em 1590, a colônia estava abandonada. White encontrou o assentamento intacto, mas não havia alma, nem túmulos ou corpos. A única pista era a palavra croata esculpida em um poste. White assumiu que eles haviam se mudado para a ilha de Croatan, ao sul de Roanoke, mas tempestades impediram uma exploração adicional. Com suprimentos esgotados, White abandonou relutantemente sua busca e retornou à Inglaterra. Ele nunca encontrou sua família ou colegas colonos novamente, e o destino deles se tornou um dos mistérios mais duradouros da história. As teorias sobre o que aconteceu em Roanoke variam desde a assimilação com os nativos até a destruição por desastres naturais ou forças espanholas, mas nenhuma prova definitiva valida qualquer cenário. A escultura criptográfica sugeriu o envolvimento da tribo croata, embora registros indiquem relações pacíficas. Croatan também era o nome de uma ilha 80 quilômetros ao sul de Roanoke, que poderia ter servido como um local de refúgio. Relatos de colonos de Jamestown anos depois sugeriam que alguns colonos de Roanoke podem ter se integrado com tribos locais da região. No entanto, a dura realidade era que o novo mundo do final do século XVI podia ser brutalmente hostil. Muitos historiadores inclinam-se para explicações de fome, doença ou encontros violentos como condenação para Roanoke, mas os poucos detalhes tornam impossível reconstruir seu destino real. Se gostou do vídeo, não se esqueça de se inscrever e deixar o like.